Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Você já sabe, né? De segunda a sexta-feira você almoça se informando e se informa almoçando aqui no programa Entrevista da Tarde. O mês de maio ainda não chegou, mas no AraSuper, sim. Veja o que o AraSuper e o Aramix prepararam para brindar, então, as famílias, notadamente a mãe, que é a nossa rainha. Veja o VT. Toda família tem uma história com aquela receita especial da mamãe. Uma história com uma boa porção de paciência, uma pitadinha de disciplina, misturada com carinho e muita dedicação. E claro, o ingrediente que não pode faltar, uma tonelada de amor. Os demais ingredientes você encontra no AraSuper. Há 41 anos construindo histórias, sempre ao seu lado. Muito bem, faça como o Coronel Carlos Batista, seja também cliente do AraSuper e do Aramix. Bom, ele é comandante, foi comandante do Corpo de Bombeiros por mais de 5 anos e participa, evidentemente, da história do Acre, por ter sido um dos soldados do Corpo de Bombeiros, soldados do Corpo de Bombeiros que ajudou a salvar, então, que ajudaram, digo, naquele dia, naquela tarde do dia 30 de abril de 1992, portanto, há 30 anos, ajudaram a salvar 3 pessoas, 2 mulheres e um homem. Tenho o prazer de conversar agora com o Coronel Carlos Batista, ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, Coronel. Tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-lo aqui no programa. Da mesma forma, agradeço aí pelo convite. Para a gente relembrar momentos ali de 1992, naquela tarde de quinta-feira, às 15h30, quando iniciou lá aquele incêndio da Assembleia Legislativa. O senhor hoje é coronel, como eu falei, comandou o Corpo de Bombeiros por mais de 5 anos, mas na época o senhor estava começando a carreira, assim como eu também, no jornalismo. Né? Exatamente, eu entrei no Corpo de Bombeiros ali no final ali de 1991 e na época nós já era soldado do Corpo de Bombeiros, já estava fazendo um curso, me capacitando lá para as atividades de mergulhos do Corpo de Bombeiros. E eu lembro que eu estava na piscina fazendo treinamento, era um dia de folga, não estava de serviço, e tem dia de folga é esse, hein? Aquela velha frase exatamente que diz o seguinte: soldado de folga no quartel, que é serviço. E nós estávamos lá no treinamento, a guarnição saiu para a ocorrência do incêndio, nós ficamos lá. E aí, algum tempo depois, voltou um carro, era um Fusca, que nós tínhamos um carro administrativo, era um Fusca, e esse carro voltou ao quartel para pegar os militares que estavam lá, para reforçar as guarnições que estavam atendendo lá o incêndio da Assembleia Legislativa. Tudo era muito atrasado. Um Fusca era usado pelo Corpo de Bombeiros. Coronel, olha só, no meio de tarde, né, no meio da tarde, havia muita gente ainda no prédio da Assembleia, porque as sessões eram de terça a quinta, e era uma quinta-feira. Então, embora a última sessão daquele prédio tinha acabado, mas muitos funcionários ainda estavam lá. E eles conseguiram sair, menos 3. Exatamente. 3 pessoas, que são Franciberto Castro e sua esposa Nazaré Castro, e também a jovem Maria José Solon. Essa, na minha opinião, de 19 anos, essa, na minha opinião, era mais nervosa. Exatamente. E deixava vocês ainda mais nervosos, né? Porque eu imagino ali, só para fazer uma introdução, antes do senhor contar em detalhes, vocês tinham ali preocupação, primeiro, de chegar até onde eles estavam, de conter as chamas e de mantê-los calmos, porque o nervosismo era onde a mulher, essa jovem, ela ameaçava se jogar a todo tempo. Exatamente. Que situação. E assim, o que aconteceu, quando eu fui no Fucinha, como disse, né, até a Assembleia Legislativa, eu estava de camiseta de educação física, de calção, chinela havaiana, eu ia lá dar um apoio às guarnições. Sim. E em um certo momento lá do combate ao incêndio, alguém gritou: tem 3 pessoas lá no terraço, na parte de cima lá da Assembleia Legislativa. O fogo, ele tomava de conta da frente dali da Assembleia e deslocava no sentido para trás da Assembleia. E o comando da época, o Coronel Costa, estava lá com o megafone, né, tentando orientar essas 3 pessoas, mas era quase que impossível a gente chegar até elas, né, até então, porque nós não tínhamos os equipamentos necessários até para o combate a incêndio. Nas nossas mangueiras da época eram mangueiras furadas, a gente não conseguia nem combater o incêndio da forma adequada.
E quando começou ali, eclodiu o incêndio na Assembleia Legislativa... Poucos hidrantes existiam também, né? Não tinha ali perto da Assembleia. Tinha um lá perto da Câmara, olha, ali perto, e outro perto do Banacre ali. Sim. E aí, algumas pessoas conseguiram descer e esses 3 conseguiram subir. Quando eles tentaram descer, não conseguiram mais, porque a fumaça tomou de conta ali da escada da Assembleia Legislativa. Sistema de elevador já tinha ido ao espaço. Primeira coisa, quando o Corpo de Bombeiros chega no local do incêndio, é desligar a energia. Então, eu já oriento aqui que... evitar o pior, né? Exatamente. Não procure o elevador, desça pelas escadas. E essas pessoas subiram. E elas estavam em um desespero muito grande, porque aquela coluna, né, turbilhão de fumaça ali, né, muito quente, o fogo se aproximando delas, elas ficaram no canto, lá de trás da Assembleia Legislativa, e a moça, a mais jovem lá, ela estava muito preocupada, querendo saltar, porque é um momento difícil, né? Você vê nos grandes incêndios, em edificações, as pessoas, elas chega um momento que elas não vê mais o salvamento ali, elas realmente saltam, elas pulam. É um desespero, né? Desespero. E nós não tínhamos equipamento para subir. Então, um certo momento lá, um sargento Moreira, que hoje, capitão Moreira, já falecido, ele perguntou se tinha alguém que poderia subir para tentar fazer o salvamento. E voluntariamente a gente atendeu, mesmo sabendo dos riscos, né, porque não tínhamos equipamentos para fazer a escalada, mas nos aventuramos. Eu e o Cabo Almeida. Então, o Cabo Almeida hoje é subtenente aposentado, tenente aposentado do Corpo de Bombeiros. E nós iniciamos a escalada, no primeiro momento com escada, e depois a gente fez a escalada pela parte de trás, né, segurando aquelas vigas, da parte externa da Assembleia Legislativa. E uma coisa interessante, que nem corda, na época, a instituição Corpo de Bombeiros tinha. A corda era um tenente do Corpo de Bombeiros da época, ele tinha essa corda dentro do carro dele, estava no local e foi essa corda que a gente utilizou para fazer o salvamento. A corda do milagre. A corda do milagre. Abaixo de Deus, evidente, e da coragem de vocês. Exatamente. Né? E uma outra... Mas tinha um problema sério? Sim, pode ir. Uma coisa interessante, a gente começou a escalada, naquele tempo a gente estava muito bem fisicamente, né? Havia as janelas da Assembleia Legislativa, elas vinham estourando, né, devido ao aquecimento ali. Quebrando vidro. Exatamente, estilhaços de vidro para tudo quanto é lado. E eles vinham na nossa direção. Então havia um perigo a mais. Perigo iminente ali de nós mesmos que estávamos tentando fazer o salvamento, morrer. Acabar morrendo. Quando chegou próximo às 3 vítimas, nós não tínhamos mais acesso para poder fazer a escalada. Então nós fizemos uns nós na ponta da corda e a gente conversou com elas, jogou a corda para que elas segurassem essa corda para que a gente fizesse a escalada. Então a gente teve que, naquele momento, mesmo elas apavoradas, em pânico ali, mas a gente teve que confiar... Porque não tinha uma base lá para fixar. Então, naquele momento não tinha. Aí elas seguraram a corda para a gente subir, para chegar até elas. E uma coisa interessante, quando o Cabo Almeida e eu, nós chegamos às vítimas, a fumaça já tomava de conta de toda a parte do terraço ali da Assembleia Legislativa. Nós pedimos para que elas deitassem, porque a tendência da fumaça é subir, é mais leve. E com as cordas, cabo solteiro que a gente chama, que são pedaços de corda de 5 metros, nós chamamos de cadeirinha, elas deitadas. E a nossa preocupação naquele momento foi encontrar um ponto de ancoragem, que é o ponto para fazer a amarração da corda para fazer a descida, que nós não tínhamos. Nós pensamos ali em fazer, dar a volta na caixa d'água, só que a fumaça já tomava de conta. E aí o desespero, de certa forma... Isso levaria algum tempo também, né? Muito tempo. Né? E o desespero um pouco aumentou da gente, por quê? Porque nós tínhamos uma solução, que era a gente fazer a amarração na gente mesmo, um serviço de ponto de ancoragem, para a gente descer as vítimas, mas no final, um tinha que ficar lá. E assim, por uma questão eu acho que foi um milagre, alguém anteriormente tinha quebrado a pratibanda da Assembleia Legislativa para que a água escorresse. Sim. E tinha um buraco e umas vigas de ferro. Foi nesse ponto, ali um pequeno local, que a gente conseguiu fazer a amarração da corda e descer. Que situação. E aí a gente desceu primeiro a jovem Maria José, né? Que é a primeira descida dela. Nós não tínhamos tempo ali hábil para poder passar a orientação, era rapidamente fazer as amarrações e lançá-las ali literalmente para poder salvar o pessoal de baixo fazendo a segurança. Eu estava ali próximo onde hoje funciona a Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, e a gente via o desespero. Doutor, Coronel, nesses momentos, você fica, evidentemente, muito abalado, psicologicamente, fisicamente. A mão treme mais, você perde forças? Durante o curso, nós somos
capacitados para lidar com esse tipo de situação, né? O policial militar, o bombeiro militar, ele é treinado para lidar com esse tipo de situação, para ele ter o controle emocional Tem treinamento naquele momento. Mas treino é treino, situação de perigo situação real é diferente. E tinha um incremento ali que era desfavorável a gente, que eram os equipamentos adequados, que nós não tínhamos para fazer as escaladas, para fazer a descida do pessoal. Mas graças a Deus nós conseguimos fazer a descida das 3 pessoas. Teve um momento antes da subida que eu conversando com o Cabo Almeida, né, eu disse para ele o seguinte: Cabo, se nós não subirmos aí para retirar essas 3 vítimas, elas vão morrer, porque não tem outra saída. Eu sei que o perigo é iminente, mas a gente tem que subir para fazer a salvamento dessas 3 pessoas. Tá. Hoje, eu repito, o senhor já foi comandante, sou coronel, mas na época o senhor era soldado. Soldado. E numa situação dessa tem alguém que coordena. Às vezes vale a pena o subordinado, no caso o senhor como soldado, improvisar. Não é descumprir a orientação do superior, mas improvisar, buscar alguma coisa diferente. Na verdade ali foi um improviso. Foi um improviso porque nós não tínhamos os equipamentos, nós tínhamos as técnicas, né, o conhecimento, mas não tínhamos os equipamentos. E tem uma coisa, quando a gente conclui o curso de soldado ou de oficial, a gente faz um juramento. É de socorrer mesmo com o sacrifício da própria vida. Se você for analisar aquele incêndio que teve lá em 2001, né, em 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, naquele atentado das Torres World Trade Center, aqueles bombeiros que morreram, mais de 300 bombeiros, eles sabiam que o perigo era iminente do prédio desmoronar. Mas é muito difícil você não seguir o seu juramento, não fazer com que salvar. E isso é uma tendência natural de qualquer bombeiro. E ali, né, com a adrenalina muito alta também, a gente falou, nós temos que subir. A gente subiu, graças a Deus deu tudo certo, nós fizemos o salvamento daquelas 3 vítimas. Eu lembro que após o salvamento, na hora que a gente desceu, eu estava com os pés sangrando, né, porque a adrenalina muito alta, eu pisava nos cacos de vidro e eu não sentia. Dessa cena aí eu lembro, quando o Campos Pereira fez a pergunta. O Campos Pereira fez a pergunta, né, que ele foi... O Campos Pereira com aquele rádio, aquele gravador desse tamanho, assim, ele chegou e ele disse, soldado Batista, e o salvamento? E eu, adrenalina muito alto, eu lembro que eu respondi para ele, positivo, Campos. E foi quando ele falou assim, os seus pés estão sangrando. E aí foi quando eu comecei a sentir realmente que você, né, começa a observar o pé sangrando, e eu fui conduzido até o pronto-socorro para fazer curativo. Até então eu achava que o senhor estava sentindo aquilo e estava vendo, mas não ligava, né? O senhor não estava sentindo nada. Não estava sentindo. O Campos Pereira tinha essa característica de fazer essas perguntas em situações vexatórias, dramáticas assim. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos para continuarmos então a conversa aqui com o coronel Carlos Batista, ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros, pré-candidato a deputado estadual pelo PROS. Até já.